Bom, gente, estamos aqui hoje gravando num local muito aprazível aqui da nossa instituição, é o jardim aqui. A gente está numa sombra boa, numa fresca boa, porque hoje o nosso assunto vai ser sustentabilidade. Eu convidei a nossa servidora Mônica Chagas, ela atualmente atua na diretoria de gestão de pessoas, mas ela também é representante do nosso campus no núcleo de sustentabilidade do Instituto. Então, nossa conversa hoje vai ser sobre sustentabilidade. Eu agradeço, Mônica, a sua presença, a sua disposição. E a gente considera que a sustentabilidade é um tema muito atual e já deveria ter sido atual há algum tempo, né? Então a gente vai abordar um pouco, desmistificar algumas coisas sobre sustentabilidade e falar também como que é a atuação do núcleo, como é a atuação do nosso campus no núcleo. Obrigado, Mônica. Passo a palavra para você para introduzir essa questão da sustentabilidade. O que é sustentabilidade? A gente fala, por exemplo, do ambiente, mas a gente sabe que é muito mais do que simplesmente ambiental. Obrigado, Mônica. Eu que agradeço, né? Só uma coisa, a gente está gravando à tarde, mas é bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe a hora que o pessoal vai assistir, né? Então, Mônica, pode ficar à vontade. Boa tarde, eu que agradeço, né, essa oportunidade de falar de um tema que eu gosto muito, né? Porque sustentabilidade, ela tem um significado amplo. É a capacidade de suportar. De suportar o quê? É a capacidade do meio ambiente se sustentar, suportar as pressões que ele sofre. É a capacidade do ser humano suportar as condições de vida que ele tem. E a gente sofreu muito ultimamente nessa pandemia, né? Nós suportamos. Né? Nós passamos pela sustentabilidade na pandemia. Nós tivemos essa capacidade. E geralmente, quando se fala nesse tema de sustentabilidade, a gente só pensa no meio ambiente. Mas o meio ambiente, ele só se sustenta se os seres humanos, se nós formos sustentáveis. A gente fala muito de seres humanos porque vamos dizer, é o ser mais ativo, né? Porque os outros seres também estão envolvidos, mas não modificam tanto o ambiente como nós. Porque a atuação do homem, ela é essencial para que a gente tenha um ambiente saudável para as gerações futuras. Quem modifica o ambiente, quem mais pressiona a natureza é o homem. E a gente pode encarar como um cabo de guerra mesmo. A gente está puxando e o ambiente está resistindo. A gente está ali tentando se sustentar e está gritando nesse momento pela nossa ajuda, né? Em 2015, vou falar um pouco da Agenda 2030, que ela dá uma noção melhor dessa questão da sustentabilidade de um modo mais amplo, que às vezes a gente pratica e nem sabe que está praticando e pode aprender mais e trazer isso para o nosso dia a dia. Essa Agenda 2030 é uma iniciativa das Nações Unidas, né? Foi criada em 2015, que tem 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, ele abrange o quê? Pessoas. Que se nós não tivermos pessoas sustentáveis, com boa qualidade de vida, com bom trabalho, não tivermos um programa de combate à fome, erradicação da pobreza, é impossível o ser humano aderir a essa ideia. Temos o nosso planeta, né, de proteger os nossos recursos naturais, o nosso clima, que está cada vez mais modificado. A gente vê as catástrofes aí acontecendo. Nada é por acaso. Por conta dessas pressões nossas no ambiente. Implementar parcerias, né, que tenham agendas com objetivos de ter projetos que façam com que as pessoas, as empresas, as instituições, os cidadãos se formem com essa mentalidade. E tem a ver também com a paz mundial, que a gente vive um momento muito tenso, tanto no nosso país
desigualdade, de guerra, de intolerância. Tem a ver com a prosperidade, né? De garantir que as pessoas sejam plenas, plenos na vida profissional, na vida particular, que se realizem. Então, essas partes, as pessoas não têm essa noção como um todo, né? Quem não conhece a fundo, liga só a sustentabilidade, é o verde. A sustentabilidade tem a ver com a nossa alimentação. Tem a ver com, se a gente for abranger O nosso consumo. Ao todo, é a sustentabilidade da nossa espécie. Da nossa espécie. Não é só do planeta, é da nossa espécie Nosso existindo no planeta. Nosso estilo de vida, nosso modo de vestir, nosso consumismo dos eletrônicos, das roupas, né? A cultura, né? Uma cultura que é muito importante é a cultura de você recusar o que não é necessário, reutilizar o que puder, o que não serve para você pode servir para o outro, repensar, né? Ser consciente no consumo, repensar o que você está consumindo, o que você está fazendo com a sua própria vida e que possa fazer diferença na vida dos outros. E, Mônica, só para fazer um ponto aqui, é importante a gente abordar isso numa instituição de educação como a nossa, né? Porque a gente vê que tem várias iniciativas, vários programas, até alguns programas ligados à empresa, mas que talvez não tenha tanto alcance quanto uma instituição de educação. Sim. Com servidores, com estudantes. Nós temos uma gama de cursos, né? Uma verticalização, formando profissionais para o mercado de trabalho. As empresas hoje, cada vez mais, elas buscam profissionais que já têm esse tipo de noção, de consciência, porque elas têm um compromisso com a responsabilidade socioambiental. A gente teve esse exemplo agora na feira que a gente teve há pouco tempo, né, que as empresas vieram visitar a gente. Vieram nos visitar, querendo saber o que a gente faz para formar os nossos alunos e o que a gente faz enquanto educadores, servidores da educação, para melhorar o estilo de vida do nosso ambiente e dessas pessoas. E uma coisa interessante, até eu lembrei que ressaltar essa questão das empresas. Às vezes as pessoas têm a ideia de que o mundo corporativo ele é muito competitivo, ele é muito, que exige muito uma pessoa destruindo a outra, mas na verdade é o contrário. O trabalho em equipe é interessante e exige muito, por exemplo, a questão além da sustentabilidade do ambiente de trabalho, a questão também da colaboração, do voluntariado, da educação como todo. Multidisciplinar. Sim. O tema é muito rico, porque ele é multidisciplinar e ele exige essa colaboração, esse trabalho em equipe. O interessante é que ele envolve as pessoas. Quando você fala em sustentabilidade, é algo que vem de dentro. Se você não coloca no seu coração um objetivo que você tem de tornar a vida do outro melhor, a sua vida melhor e das gerações futuras, você não consegue trabalhar isso. O nosso objetivo é sensibilizar. E nós aqui no campus, algum tempo atrás, em 2016, 2015, quando eu fiz um trabalho de mestrado, não tínhamos algumas ações que hoje, em 2022, a gente teve um grande avanço. A gente pode avançar mais e vai avançar, né, com a colaboração das áreas administrativas, de ensino, pesquisa, extensão. Inclusive, um dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, o 4, é educação de qualidade. Isso a gente tenta sempre fazer a nossa parte, né? Mas uma coisa que pode enganar a gente é achar que só o que a gente está fazendo já é educação de qualidade. Não é. Não é. Existe muito mais. Não é simplesmente você ter bons professores, passar um bom conteúdo, ter um bom curso estruturado.
é muito mais do que a qualidade, passa por muito mais do que muito mais. simplesmente a gente ter o que a gente pensa. Passa por oportunidades, aprendizagem ao longo da vida. O indivíduo, não é esse momento que ele está aqui, é para a vida toda. Outra preocupação daqui que mudou de 2015 para cá, 2022, que foi muito significativo, foi a instalação das placas solares e a produção de energia fotovoltaica, né? Energia limpa, que a gente não tinha essa produção. E a gente sempre fala que é a energia do futuro, mas não é do futuro, já é do presente. Já é do nosso presente, e né? Um pouco atrasado, inclusive. Atrasado, porque esse tema de sustentabilidade meio ambiente começou em 1970. Sim. Só agora está explodindo porque o planeta está gritando. E nessa época da década de 70 é que começa a industrialização em massa, o capitalismo em massa. Né, Sim. das indústrias. E o crescimento populacional também em massa, né? Porque a gente vive numa época em que o mundo ele é mais confortável do que era, por exemplo, há 50 anos atrás. Então, as pessoas estão vivendo mais, estão nascendo mais. Estão nascendo mais, estão consumindo mais. Sim. A tecnologia, ela faz com que, ao mesmo tempo que ela faz com que a gente avance em alguns pontos, ela faz com que gera preocupação em outros pontos, seja na duração daquele produto, que cada vez dura menos. Sim. A forma de descarte de eletrônicos. Então, é uma gama de situações. Vamos lá, citar outro ponto importante: saúde e bem-estar. A gente tem tentado, né, buscado fazer o máximo que a gente pode pelos nossos alunos e pelos nossos servidores, no sentido deles terem esportes, um ambiente agradável de trabalho, a prática de esporte no nosso ginásio. A gente sempre fala aqui que a gente recebe alguns visitantes, né, para conhecer a nossa escola. E a gente sempre fala que a nossa escola ela é de ensino profissionalizante e a pessoa pode pensar, não, é só para operar máquina, para ter uma profissão, mas a gente sempre fala que a gente se preocupa muito com o lado humanístico da coisa. Não só ele aprender a manusear o equipamento na formação dele, mas aí a gente cita o esporte, a arte e cultura, as questões extra sala de aula, mas que são curriculares. É bom até a gente dizer, não é extracurricular. Isso faz parte do currículo da nossa instituição. Outra questão é a questão do saneamento da água potável, né? Que a gente colocou sensor em várias torneiras para evitar desperdício. Além da pandemia, que ajudou, né, para não ter o contato nas torneiras. Isso fez com que a gente tivesse formas sustentáveis de acionamento, seja por sensor, por contato com o corpo, com algumas torneiras. Esse objetivo 6, né, da ODS. E o 7º ainda, que a gente voltando lá na energia, nós tivemos a troca das lâmpadas, né, de todas para de LEDs. Sim, era de vapor, né? Era vapor. Aquela lâmpada fluorescente normal, aquela tubo. Aí a gente passou para LED. Passou para LED. Uma ação que parece pequena, né, que eu costumo dizer, é a questão do copinho. Vou falar um pouco do copo. Aqui o copinho aqui está fazendo parte do nosso cenário. O IFE Sustentável. Essa marca foi criada, né, num trabalho de mestrado com o objetivo de iniciar, de fortalecer na nossa instituição essa consciência. Mas você pensa, só esse copinho vai resolver? Não. Esse copinho foi uma forma de quê? De chamar a atenção dos alunos, dos servidores, né, de um MCCO, que foi votado o modelo pelos alunos. A vontade dos alunos. A vontade deles, para eles entenderem o seguinte:
que o consumo do copo descartável, a gente vai plantando sementinhas, são sementinhas, é muito grande. E o copo descartável é um material de difícil reutilização, reciclagem. Esse ponto é interessante. Às vezes a gente pensa que é só reciclar, mas às vezes a reciclagem gasta muito mais energia, não é eficiente. Não é eficiente. E não é, a reciclagem pode não ser sustentável. Exatamente. E a maioria de estudos mostram que a maioria desses resíduos vão parar no mar, Sim. matando a vida marinha. Então, o aluno não foi só para dar um brinde, não, ele teve uma explicação para entender. Esses copos foram distribuídos para todos, não só para os alunos, para os servidores, plantando já essa sementinha de vamos pensar, gente, tem um copo aqui, quanto no dia, mais ou menos, com 8 horas de duração de trabalho, se você não tem um copo reutilizável... Supostamente, por exemplo, a gente bebe água de 2 em 2 horas, seriam 4, 5 copos, 4, 5 por copos pessoa, por pessoa em uma dia. instituição com 600 servidores. Daria 3 mil copos por dia, por exemplo. Servidores, fora os alunos, sim. Né? Além do custo financeiro. Além do custo financeiro, porque a sustentabilidade ela está envolvida com o quê? Com recursos financeiros. A gente tem que direcionar bem tanto os recursos naturais quanto os financeiros. Isso faz parte ainda da mais, sustentabilidade. não por isso, né, mas ainda mais a gente sendo uma instituição pública que gasta dinheiro público. Exatamente. Aí tem a ver até com a sustentabilidade do país. Das financeiras do país. Outra questão muito interessante é a questão da igualdade de gênero. Isso também é sustentabilidade, né? A igualdade tanto para as mulheres, que nós historicamente, né, as mulheres sempre houve repressão. Sempre foram reprimidas em detrimento dos homens, é dita com o sexo frágil. E hoje a gente vem mudando essa cultura, né? Até no posicionamento de cargos, de opiniões. E é só para deixar claro também que às vezes as pessoas deturpam muitas coisas, né? A questão... A gente sabe que a gente está vivendo um momento político especial, né? A gente está gravando aqui na época das eleições, mas tem todos esses... E não é uma pauta que surge agora por conta de eleição. Essa pauta da igualdade de gênero é uma pauta de direitos humanos. Todos somos seres humanos que deveríamos ter os mesmos direitos, mesmas oportunidades, ser ouvidos da mesma maneira, ter a mesma remuneração por um trabalho igual, enfim. Não é uma coisa que surge agora e as pessoas tentam se apropriar, pauta de A, de B ou de C, nada disso. É questão da humanidade mesmo. É questão humana. Sustentabilidade da humanidade. Da humanidade. Como a gente falou, envolve muito a pessoa, né? E aqui no campus, por exemplo, a gente tem o NUGEDS, né? O Núcleo de Gênero e Diversidade. O Núcleo de Gênero e Diversidade, que trata dessas questões, está sempre com ações, né, para chamar a atenção, né, dos alunos. E só para reforçar, são ações curriculares. As pessoas entram nos currículos das disciplinas e tem ações para mobilizar os alunos. E servidores também. Outra questão, a questão da fome zero e agricultura sustentável. Né? A gente não consegue acabar com a fome aqui dentro da instituição, mas nós temos vários programas de alimentação, bolsas, para aqueles alunos que estão em situação de políticas de permanência, né? Para eles terem condições de estudar, terem uma alimentação saudável, para que eles possam não desistir em frente no ensino, ver que tem uma instituição que se preocupa com o bem-estar dele, né? Dele cuidar
disso. E infelizmente, Mônica, a gente tem relatos, né? A pandemia agravou muito essa situação. A gente tem relatos de alunos que a única refeição que eles fazem é aqui na escola. Aqui dentro da instituição. Nós temos esse compromisso, né? É gratificante a gente ver, quando a gente para conversar sobre o tema, a gente acaba chegando à conclusão que a gente pratica muitas coisas em ações isoladas e que nós devemos unir. Outro ponto importante é a questão das desigualdades. Só para mostrar aqui, a Mônica está com a colinha aqui, né? Porque é muito grande, o assunto é muito amplo, então é justamente para isso mesmo, para mostrar que o negócio não é simples. Não é simples, são 17 objetivos, aí a gente está tudo interligado. A gente está linkando os objetivos com as nossas ações. Isso. Aí eu tô com uma cola aqui. Essa é a hora que pode colar, né, gente? É a prova que dá direito àquela cola, é uma cola justa. É a redução da desigualdade, que é o objetivo 10, sim, né? Que desigualdade em vários níveis. Em vários níveis, de sociais, raciais, tratar o outro como pessoa, em pé de igualdade, ninguém é melhor do que ninguém, nós estamos para somar, não para diminuir. Né? Nós temos aqui também o NEABI, né? Sim, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que ele cuida dessas relações de etnia, né, de povos originários e tudo mais. E a gente sempre tem ações também, do mesmo jeito que a Mônica citou o Núcleo de Gênero, né, tem essas ações que envolvem esses povos originários, essas etnias, integrados no currículo das nossas disciplinas, dos nossos cursos. Adere bem a esse objetivo aí da igualdade. E Mônica, só nesse ponto aí, você falou das relações humanas. É importante reforçar isso, né? Tudo passa pelas relações humanas. Humano com humano e humano com o ambiente, com o mundo exterior. Porque não tem como, se eu não tenho uma vida, se eu não tenho uma qualidade de vida, se eu não consigo sustentar minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida social, eu não tenho como praticar sustentabilidade, eu não tenho como pensar no outro, em gerações futuras, em nada disso. Então, eu penso que o principal dessa questão é você cuidar do ser humano, da humanização. Só a partir desse momento das pessoas estarem mais humanizadas é que a gente vai alcançar o sucesso. É um trabalho demorado, é a longo prazo. Mas quando você conquista pessoas que abraçam a causa, o sucesso é certo. E esse negócio de ser demorado, essa dificuldade, isso passa muito por as coisas dependerem das pessoas. Tem pessoas que são muito resistentes em fazer alguma mudança. É um trabalho constante de sensibilização. Por exemplo, eu tive exemplo aqui de servidores que receberam o copinho, vou levar para casa. Não é para levar para casa, não é brinde, não, é para usar no dia a dia. Mas tem que lavar, claro, tem que lavar, você não vai usar, mas sempre a pessoa tem um porém, mas é a questão do que você falou, a gente tem que se adequar. Vai se adequando todos os dias, uma sementinha, até a pessoa entender. Porque o mundo não tá aí esperando muito não, né? Não tá. Tá gritando, né? A gente tá vendo a pandemia. Nós não sabemos ao certo de onde veio, mas pode ter sido alguma mudança no nosso ambiente, no meio ambiente, né? Tem outras doenças que têm surgido. Tem estudiosos falando que outras pandemias já estão próximas de acontecer. De explodirem aí pra gente. O objetivo 12 também é muito interessante, porque ele fala do consumo, da produção responsáveis, né? Que a gente tem que assegurar que o nosso consumo tem que ser responsável, né? Porque tem abundância, vou gastar o necessário para realizar as atividades que eu preciso.
Nós temos vários meios de comunicação rápidos, né? Sim. E-mails, Mensagens instantâneas, ligações, evitar ligações, que existe o custo, né? A gente tem a própria aplicativos. sistematização, por exemplo, de rotinas burocráticas. Aqui na nossa instituição, hoje a gente tem um sistema Mudou que muito, né? a gente Até não- isso mudou. a gente não manda memorando de papel, agora é A tudo. questão Se fica sistematizado, funciona funciona. e é sustentável, é mais sustentável. Foi mais uma mudança Sim. que aconteceu nesses últimos tempos, a utilização de sistemas que, né, ajudou muito nessa questão da utilização de papel, de tinta, de impressora, de energia, Sim. a série de questões que passam. E são pequenas ações que a gente, no dia a dia, pode fazer. A questão da paz, né? A paz tá ligada... Estamos precisando de paz, né? Nós estamos vivendo um momento crítico, né, na política do nosso país. Nós não estamos aqui para falar de política, mas no mundo e em outros países também. Foi bom você colocar isso para você ver como que o mundo está interligado, né? Tudo. Hoje tem uma guerra lá na Ucrânia, na Rússia e tal, e como isso afeta a gente que está aqui na planície de Goitacá, bem aprazível, mas hoje tudo está interligado. Não dá para dizer que o ser humano hoje é uma ilha, o meu país, é a minha nação, a minha cidade, nada disso, não existe mais isso. As pessoas estão interligadas, tudo interfere na economia. O medo que a gente tem, por exemplo, vamos supor, o fulano governante lá resolve apertar o botão lá da bomba atômica. Não vai explodir só lá. Vai explodir afetar no mundo inteiro. Então é muito importante a promoção da paz mundial, que os países estejam em harmonia, buscando formas de parcerias econômicas, parcerias sustentáveis. E aí, Mônica, você falou, a gente não está aqui para falar de política, mas tudo é política, né? Tudo é política. É importante que o governante tenha essa noção de que ele também não vai ser uma ilha, ele não é o dono do país, não é o dono da cidade, não é o dono do estado, não é o dono de uma instituição. Às vezes você tem um diretor, um dirigente e tal, que acha que é dono e não é. Ele tem que se comunicar, ele tem que interagir. Ele tem que interagir com a equipe dele. Sim. Né? Porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum, né? E pega muito nisso aqui na ODS 16, né? E às vezes as pessoas vão falar, a pessoa, vamos supor, um dirigente, ele foi eleito legitimamente e tal, Sim. mas isso não faz ele ser dono daquele lugar. Que ele seja absoluto. Sim. Ele tem que buscar promover a paz, a harmonia da equipe. Até na nossa casa, né? Tem que começar na nossa casa. Começa em casa. Não tem o chefe de família, né? Acabou aquela figura do chefe de família. Que manda e você Sim. tem. Né, todos têm direito à fala, a ser ouvido, a ser respeitado. Isso é bom porque as pessoas que estão nos assistindo, pode ser que às vezes elas não tenham esse contexto de empresa, mas tem o contexto da família. Tem o contexto familiar. A paz começa na nossa casa. A paz começa na nossa casa, começa dentro da gente trabalhar isso. Fácil não é, porque nós somos seres humanos, né? A gente erra, mas a gente está aqui para crescer. Para crescer e melhorar sempre. Nós não somos donos da verdade. A gente tem que começar a ter cultura de pensar. O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso mudar para melhor? Para a minha vida, para a vida daqueles que me rodeiam e até aquelas pessoas que nem contato comigo, mas que eu possa refletir, né? A minha paz possa refletir nelas, a minha sustentabilidade possa refletir nelas. É uma questão simples que a gente... Eu leio de vez em quando aquelas mensagens meio motivacionais assim, e umas que são interessantes. Se você tiver chance de ser uma boa pessoa, seja. Não custa nada você ser uma boa pessoa, você... Independente do outro. Né? É uma coisa, essa questão tem que ser muito trabalhada. Às vezes a gente vive muito de fofoquinha, de intriga, de coisa,
isso tira, pode ser que para aquele momento, sei lá, dá um prazerzinho para você, mas isso tira a nossa paz. Tira a sua paz, tira a Além sua disso, estima, sim. A sua oportunidade de crescer como ser humano. Você não pode basear a sua vida só nisso, só em intriga, só o em... meio que você vive, infelizmente, o meio que a gente vive influencia muito no nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional, e a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá vigilante nesse sentido, principalmente nós que trabalhamos numa instituição pública, que nossas ações refletem na sociedade, né? Nós temos que passar para eles, né, para a sociedade, o melhor que a gente tem de melhor. E uma coisa também é perceber que o mundo mudou. O mundo de 40, 50 anos atrás, hoje tem coisas que antigamente a gente costumava aceitar como normal, como engraçado, é piada, não sei o que, e hoje não tem cabimento, tem coisas que não tem mais cabimento. Tem coisas que não tem cabimento, que acaba uma brincadeira. Tipo, já não deveria ter cabimento antigamente, mas a sociedade era outra, né? Uma brincadeirinha acaba sendo ofensiva ou outra, a gente tem que tomar muito cuidado. É aquele negócio, foi brincadeira, eu quis ser engraçado. Só é bom se for engraçado para todo mundo. Se você fizer graça, tirar sarro de alguma coisa que a outra pessoa não gosta... Que vai ofender, humilhar, constranger, já não é engraçado. Então isso é importante as pessoas perceberem. Isso é sustentabilidade. Você melhorar as relações humanas, você saber que você tem que respeitar, você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar do outro, que é uma coisa que a gente... por exemplo, a ideia também aqui não é abordar religiões, mas as religiões falam isso, né? Qualquer religião que seja a sua, nenhuma religião vai pregar o mal. Respeitar. Eu respeito ao outro, né? Porque você pensa diferente de mim, que eu sou sua inimiga, que eu tenho que te ofender, que a gente tem que te destruir. Que brigar. Hoje muitas pessoas pensam muito em destruir o que é diferente, né? O que é ruim isso. Aí passa pela falta tem que ser como a gente, ter as nossas convicções. E passa pela falta de tolerância, né? A gente tem que pregar sempre essa tolerância. A gente tem que... Não é tolerância no sentido de aceitar as coisas, mas no sentido de viver bem, conviver. Uma boa convivência, né? E a gente está vivendo muita intolerância que chega a gerar violência. Sim, tem pessoas morrendo por conta disso, mais ainda do que... As pessoas estão adoecidas. Sim. Adoecidas, principalmente depois desse retorno, né, da pandemia. Um outro ponto, né? Vamos falar do ponto do trabalho. A gente, com a pandemia, teve muito desemprego, momento de desemprego, né? A ODS 8 fala dessa questão do trabalho decente, o crescimento econômico do país. Por isso que a gente também, querendo ou não, a gente vai e volta, a gente tem que pensar nos nossos governantes, porque o nosso país precisa crescer. As pessoas precisam ter condições de vida decentes. E não é crescer só economicamente, o povo crescer. Todos crescerem, né? As pessoas terem o mínimo, né, de dignidade para viver, ter um trabalho justo, que ele consiga sustentar a família, que a Constituição diz, né? E aí, parando para pensar, por exemplo, em várias situações, as pessoas têm trabalho justo, trabalho digno, a pessoa, por exemplo, não precisa se envolver em corrupção, que é um mal da sociedade. Por que a corrupção existe? Porque a pessoa quer possivelmente levar uma vantagem, mas em muitos casos é porque a pessoa ela é impelida porque às vezes não tem uma remuneração adequada. Então... Exatamente, aí vê uma oportunidade de facilidade. Por isso o homem... Você vê que a gente vai falando, a cabeça vai funcionando aqui, sempre vai linkando coisa para mostrar a gente que está realmente tudo interligado. É muito importante você conversar com pessoas que tenham a profundidade, conhecimento, por isso a gente está aqui hoje com a Mônica. Nós estamos juntos, somando. A questão da marginalização
da criminalidade aumenta por causa disso, que as pessoas não têm igualdade de oportunidades, né? E aí não é tentar justificar, né, Mônica? Não, por exemplo, a gente não, sabe que é errado. sim, a gente Crime, sabe que é corrupção, tal, tudo mas não deveria acontecer. Não deveria acontecer, mas nós hoje existem fatores e fatores que contribuem para o aumento, né? Tudo tem uma história. E tipo, não é nem justificando, existem vários estudos, tá? Não é a gente aqui do nosso mundinho que está falando isso, são estudos de gente realmente que estuda a política social e sabe falar com propriedade sobre essas questões. Promover uma indústria inclusiva, né? Inovação na infraestrutura, as construções mais sustentáveis, um exemplo. Eu estava lendo esses dias sobre cidades planejadas, né, que você não precisa ser uma cidade, mas um bairro planejado. Que você parte da infraestrutura, você planeja tudo isso, porque hoje em dia a gente vive, principalmente nas grandes cidades, né, muita deficiência de infraestrutura em locais que cresceram sem planejamento. Teve um crescimento rápido, não tinha estrutura para aquela... Sim, para aquela densidade. Né? Aí acaba massificando. E o que acontece? Às vezes as pessoas elas têm que se submeter porque talvez não tenha outra solução para elas. Às vezes a gente ouve crítica, porque a favela, não sei o que tal, muita gente vai porque quer. Não é porque quer, é porque às vezes é a única, momento, a única solução. Que tem. Não é o ideal, mais uma vez. Moradia. A gente não está defendendo isso, mas a gente tem que entender também os fatores que acabam pela falta de sustentabilidade. Se tivesse planejamento, se tivesse políticas públicas, se tivesse várias outras coisas, as pessoas com certeza teriam mais dignidade, mais decência. Assim como a gente falou agora da infraestrutura, né, a gente acabou passando também pela ODS que fala dessa questão, né, de tornar as cidades, os assentamentos, né, mais inclusivos, mais seguros. Tanto é que tem situações em que tem barrancos, né, que acaba colocando em risco a vida das pessoas que moram nesses lugares. São lugares apropriados, né, e acaba destruindo famílias, né, muitos desastres naturais, né, que a gente vê acontecendo por falta disso. Outra coisa também que a gente fala, a ação contra a mudança global do clima. Nós também somos responsáveis, né? Primeiro é admitir que existe a mudança global. Tem gente que admite, tem gente que diz que não existe, né? Tá tudo normal. Tudo normal, não existe isso. E não tá tudo normal, a gente vê que tá muita seca, verões muito quentes, invernos muito frios. Ou muita chuva que sai devastando tudo. Né? Ver quais ações podem ser tomadas para evitar com que essas mudanças climáticas, né, venham a afetar tanto o mundo aí e as pessoas. Nós estamos sofrendo com isso e às vezes nem percebemos. A gente só tem noção quando é com a gente. Né? Quando é com o outro, você não sente. Mas quando você percebe que é com um ente querido, um amigo, quando isso se aproxima, é que a gente tem a real noção. Às vezes como foi as pessoas lidarem com a pandemia, né? Teve gente que negou a pandemia até que chegou na casa dela. Por enquanto era só uma gripezinha. Sim. No momento que chegou e levou um parente, né? Quero dizer que todo mundo agiu assim, né? Mas destruiu famílias. Houve pessoas que agiram assim. Então, isso é um ponto também de sustentabilidade. A outra questão interessante, que no verão, vamos falar do verão, que a gente gosta de ir pra praia, né? Sim. Mas a gente tem que tomar conta do nosso lixinho lá, para não
matar a vida marinha. E aquela história, né? todo mundo faz, eu também falo, não é. Se todo mundo faz, não quer dizer que está certo. Jogar o lixo no mar, Tipo, nos é só um copinho, né? Imagina se todo mundo pensar que é só um copinho. Só um copinho que mata os peixes, a vida marinha toda, tartarugas, a gente vê morrendo por conta de plástico, né? A vida terrestre também, que a gente deve proteger as matas. Eu tava vendo um jornal os hoje, ecossistemas, né, sobre né? a questão do garimpo, né? Como é que o garimpo, ela é a atividade que... O garimpo ilegal, né? Estava vendo uma reportagem falando sobre... Você destrói o rio, destrói o peixe, destrói as margens do rio, vegetação, destrói as pessoas que dependem às vezes do rio para... Como uma ação que às vezes pode ser... isso não vai me afetar, mas afeta. Mas afeta, assim, grande proporção. A pessoa, por exemplo, joga um plástico no mar. O mar, as pessoas vêm lá, pesca sustentável e tal. Se o mar não der mais peixe, a gente vai ficar sem peixe. Acabou. E tem várias espécies que estão em extinção, né? Estão no caminho de se extinguir. Daqui a pouco a nossa própria espécie vai estar nesse caminho. A gente tem que se preocupar muito com as crianças que estão nascendo agora, porque o futuro delas estão comprometidos, né? Nós ainda somos jovens, né, Mônica? Mas com certeza as crianças vão ter mais tempo, vão ter mais oportunidade. E é interessante, né, que graças a Deus algumas instituições as crianças já começam aprendendo esses hábitos, né? E a gente, como pais, tios, né, família, ensinando. E já como a gente está usando aqui um órgão, a gente está falando para a TV Câmara, né, é importante os vereadores, os políticos do município, né, também terem essa noção que tem que ter políticas públicas, porque às vezes o vereador ele é ligado a um bairro, a uma comunidade, então começar nesse bairro, nessa comunidade, alguma ação nesse sentido. Uma ação que seja pequena, sabe, mas que ela mexa com o coração, que sensibilize. E não fazer simplesmente pelo capital político, né? Só por fazer. Sim. Que mostre o objetivo, o porquê dessa ação, o que essa ação vai causar de bom na sociedade, na vida dessas pessoas. Outra coisa que é importante são as parcerias, né? Fortalecer meios de implementar ações sustentáveis, revitalizar, né, a parceria global para o desenvolvimento, porque o desenvolvimento sustentável, ele não adianta fazer só aqui. Quanto mais parcerias eu tiver com empresas, com outras instituições públicas, com o governo municipal, federal, estadual, com os políticos, né, com outros países até, entendeu? É muito importante essa troca, essa união de forças. Troca de experiências. Às vezes tem gente fazendo alguma coisa que a gente não pensou ainda, mas que pode implementar. E que tem interesse em ajudar e implementar junto com a gente nesse trabalho. É aquela questão de a gente não pode ser fechado, não é a nossa ideia que vale. O mundo é uma rede hoje de colaboração. Colaboração multidisciplinar, né? E a gente está aberto a quem vai estar nos assistindo, quisermos procurar. Eu vou botar os links depois, né, vai aparecer nos créditos, tem Instagram, tem redes sociais, isso. A gente coloca e é importante isso. Para a gente conversar mais, adquirir mais conhecimento, quanto mais parcerias a gente faz, mais a gente aprende, né? O núcleo de sustentabilidade ele tem criado várias ações no sentido de promover capacitações, seminários. Tivemos um seminário agora em final de setembro. Vamos ter agora em outubro. Então, Mônica, se uma empresa, um parceiro quiser procurar a gente para esse tipo de ação, está aberto. Isso é interessante. É uma informação interessante de utilidade pública, né? É um instituto
cumprindo sua missão, cumprindo sua missão. de transformar a sociedade onde ele está inserido. Nós estamos tentando, nessa parte dos servidores, a adesão a essas capacitações, né, que envolvem consumo sustentável, as compras verdes, né, várias ações que chamem a atenção da nossa comunidade. Já há algum tempo a gente aderiu à agricultura familiar, né, que é uma ação importante. É uma ação importante. Você sabia que até o modo de como a gente se locomove, né? Se eu venho de carro sozinho, eu estou pressionando o meio ambiente, não estou dando carona a ninguém, estou emitindo gases, né? Estou gastando combustível. No nosso estilo de vida, a gente não tem noção de que cada coisa, cada ato nosso faz a diferença para o mundo, para as pessoas, para a vida. E aí, Mônica, já encaminhando, acho que a gente já pode ir fechando, né? Isso aí que você falou, o ato da pessoa é o mais importante. Tem que partir da ação pessoal. É pessoal. Eu costumo dizer que sensibilidade, ela vem sustentabilidade, vem de sensibilidade também, vem de dentro para fora. Se você não tem isso dentro do seu coração, dentro de você, é quase que impossível você trabalhar. Mas nada é impossível. Aos poucos, com pequenas ações, você assistindo, você vai refletir que eu tenho certeza que tem ações na sua vida sustentável que faz a diferença na vida do outro, talvez você não tenha percebido. Junte-se a nós, né, nesse pensamento, nessas ações. Nessas ações, nessas jornadas, vamos enriquecer nosso planeta, vamos mudar a nossa sociedade, vamos mudar a nossa instituição, nosso modo de viver, de pensar. Vamos pensar no outro, vamos ter uma sociedade mais justa, mais sustentável em todos os sentidos. Vamos ter essa capacidade de vida. Acho que essa mensagem foi bem forte, né? Acho que a gente pode finalizar com ela e convidar as pessoas realmente a aderirem. Não é só para cumprir objetivos, não é para fazer xizinho lá no papel, fiz isso, não. É para a questão de sobrevivência mesmo. A sustentabilidade tem a ver com a sobrevivência de todo mundo e a gente tem que sobreviver. A gente está aqui nesse mundo de passagem, mas enquanto estivermos de passagem, essa passagem tem que deixar algo para o futuro. Porque pensa que outras pessoas vão passar. Futuramente terão outras pessoas. A gente tem que pensar nos que vêm após e deixar nossa sementinha aqui. É isso, gente. Eu acho que foi bastante interessante essa conversa. A gente está aqui, nem percebemos o tempo passar, né? Ficamos 50 minutos aqui conversando. Foi muito agradável essa conversa. A gente agradece, Mônica, a sua ação enquanto membro do Núcleo de Sustentabilidade, desse pensamento. E como você falou, isso derivou do seu trabalho de mestrado. E é interessante também ver a sustentabilidade da educação. Muitos trabalhos acadêmicos só ficam para estante. Não, o seu foi para ação. Fazer algo que pudesse mudar a instituição, o pensamento da instituição. Não por fazer um trabalho, sim, vou fazer esse trabalho, não, eu queria fazer diferença. Fazer a diferença, né, nessa instituição que me sustenta, né, desde a época de aluna, me sustenta na minha vida profissional, me sustenta na minha vida social, porque aqui a gente faz amizades, né, é a instituição que eu quero bem, que fez bem para mim e vai fazer a diferença na vida de muitos outros futuramente. Então, gente, é isso, é fazer a diferença. E a gente fica muito feliz com esse papo. Obrigado, Mônica, pela sua disposição, pela essa tarde agradável aqui. Agradável, né? E a gente vai se despedindo e a gente se encontra em outro ponto para
um outro encontro com temas sempre relevantes para a nossa comunidade, nossas pessoas que estão nos assistindo, para a nossa instituição em geral. Então, obrigado pela audiência, obrigado, Mônica, mais uma vez. Seu trabalho continue sempre forte, sempre em prol da nossa sociedade, que acho que é mais importante. Bom, gente, então, até logo a todos e até a próxima.